Bom dia, Fundação Casa, bom dia, sétimo ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. O tema: comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola na América. Habilidade: comparar. Objeto do conhecimento: a estruturação dos vice-reinos nas Américas, resistência indígena, invasões e expansão na América Portuguesa. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo artigo novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Questão disparadora: você já estudou sobre o ciclo do açúcar no Brasil? As drogas do sertão reúnem os diversos tipos de especiarias, planta, raízes, semente, frutas, ervas medicinais e etc., que foram comercializadas no Brasil colônia, no sertão nordestino, a partir do século XVI e XVII. Alguns estudiosos referem esse momento como o ciclo das drogas do sertão. Esses produtos eram cultivados em territórios brasileiros e vendidos em solo europeus, visto que eram exóticos, nativos do Brasil, e muito cobiçados pelo mercado externo. Eram considerados pelos europeus como novas especiarias. Esse fator de grande interesse fez com que a coroa portuguesa elegesse as missões jesuíticas para controlar a exploração desse produto. Contexto histórico: as drogas do sertão começam a ser cultivadas e apresentam elevado valor econômico durante a época das estradas de bandeira, expedições de desbravamento com finalidade estratégica e econômica, as quais foram responsáveis pela conquista e expansão do território brasileiro. Os bandeirantes, ou sertanistas, eram os responsáveis pela conquista e buscavam metais e pedras preciosas na colônia, com o intuito de enriquecer o mercado consumidor estrangeiro. Foi a partir daí que as chamadas drogas do sertão passaram a ter um caráter econômico muito importante, propiciando a ocupação da região norte e nordeste do país. Assim, após a exploração do pau-brasil, a cana passou a ser um dos produtos mais importantes ao lado das drogas do sertão. Essas especiarias, como urucum, cacau, guaraná, cravo, canela, castanha, pimenta, baunilha e etc., cultivadas no Nordeste brasileiro, foram uma das principais fontes de renda para a coroa portuguesa, que na época buscava maneira de enriquecer. Era utilizada a mão de obra escrava, indígena, visto os conhecimentos que possuíam sobre as diversas especiarias. Mais tarde, a escravidão indígena foi proibida e substituída pela mão de obra escrava vindo da África. Nesta época, a região do Amazonas foi muito explorada pelos portugueses e propulsionada pela invasão de alguns povos europeus que tentavam conquistar o território e encontrar outras riquezas, os franceses, ingleses, espanhóis e holandeses. Diante disso, os portugueses conseguiram expulsar os povos invasores, e com um tipo de colonialismo denominado de colônia de exploração, eles focaram na busca de lucros e na expansão do mercado financeiro, portanto, a partir do início do século XVI. Cacau, cravo, guaraná, urucum e poiá e baunilha foram alguns dos produtos que ficaram conhecidos como as tais drogas do sertão. Na maioria das vezes, a extração das drogas do sertão eram feitas pelas missões jesuíticas, que se localizavam no interior do território e aproveitavam da mão de obra indígena. Estou enviando também para vocês duas perguntas. As perguntas se encontram no texto e a próxima frase é a sua resposta. Qualquer dúvida, entregue para a dona Alessandra, ela passará para mim e na próxima aula devolverei. Fique com Deus e até a próxima.